Sintonia da Cidadania. Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Muito bom dia, pontualmente 8 horas da manhã, nesta sexta-feira, dia 11 de março de 2022, está no ar mais uma edição do Painel Eletrônico, o seu jornal de todas as manhãs, que traz o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados, os debates e votações dos parlamentares. O Painel Eletrônico é transmitido pela Rádio Câmara em Brasília, em 96.9 FM, e na rede legislativa de rádio, composta por mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o país. Nós somos também transmitidos por rádios parceiras que estão conosco no painel eletrônico e em outros momentos da programação da Rádio Câmara. Estamos ainda no YouTube, no endereço da Câmara dos Deputados, que é câmara.leg.br/YouTube. Você tem imagens desta transmissão ao vivo e pode fazer o seu comentário sobre os temas que estamos debatendo aqui no painel eletrônico. Estamos ainda no aplicativo Câmara ao Vivo, que você pode baixar para o seu smartphone para ouvir a Rádio Câmara onde você estiver, quando você quiser. E de quebra também você conhece toda a produção da nossa equipe de reportagem, as nossas matérias jornalísticas, os nossos programas jornalísticos e culturais. Esse pacote todo você tem também na página da Rádio Câmara, no portal da Câmara dos Deputados. Nesse caso, o nosso endereço é radio.câmara.leg.br. E você também tem toda a produção da equipe da Rádio Câmara. Estamos ainda nas redes sociais e para isso você digita @Rádio Câmara no Twitter e no Facebook e conhece por antecipação os temas aqui do painel eletrônico e dos demais programas da programação da Rádio Câmara. E para entrar em contato conosco, para fazer a sua sugestão, fazer a sua pergunta, o seu comentário, tirar a sua dúvida, fazer o seu elogio ou a sua crítica, você pode mandar um e-mail para radio@câmara.leg.br ou então uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, que é 61 999 78 90 80. Muito bom dia, eu sou Márcio Aquilissardi e você está conosco no painel eletrônico pela Rádio Câmara em Brasília, rede legislativa de rádio e emissoras parceiras em todo o Brasil. Agora, pelo horário de Brasília, são 8 horas e 2 minutos. Resumo da semana. Muito bem, nós sempre fazemos um resumo do que aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados e, no caso específico dessa semana, também do Congresso Nacional. E para nos relembrar o que aconteceu ao longo dos últimos dias, a gente traz a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio Sardi, como vai? Tudo certinho. E feliz pelas votações dessa semana, não é, Ana? Porque tivemos um gigantesco pacote de projetos, propostas patrocinadas pela bancada feminina da Câmara dos Deputados, que foram aprovadas na Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados, em áreas importantes como segurança, saúde, justiça, esporte. É tanta coisa que eu vou fazer uma provocação. Você consegue lembrar de tudo? Eu consigo lembrar, Márcio, com o esquema que eu preparei aqui para esse resumo da semana. Quem está acompanhando a gente por vídeo sabe que eu sempre trago aqui as minhas anotações, porque, de fato, nessas semanas, assim, com muita votação, a gente precisa ter um suporte aqui. Mas vamos lá, você tem razão. Foram 9 propostas, foram 9 projetos de lei aprovados nessa semana, voltados às mulheres, alguns mais relacionados à questão do combate à violência contra a mulher, a questão da segurança pública, outros mais ligados à saúde, como você mesmo colocou. Vou começar, então, para os projetos mais relacionados diretamente à questão do combate à violência doméstica, que a gente sabe que os deputados e senadores também, o parlamento como todo, há muito tempo, luta para que você tenha na legislação medidas para ampliar esse combate à violência doméstica, mas que ainda é um tema muito sensível e um problema muito grande no país. Vamos lá, então. Por exemplo, os deputados aprovaram nessa semana um projeto que prevê que os recursos federais relacionados à segurança pública e aos direitos humanos, eles, para serem transferidos aos estados e aos municípios, há necessidade de um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa proposta, ela vai ao Senado. Também aprovaram, os deputados também aprovaram um projeto que prevê
a questão da violência patrimonial entre cônjuges, porque hoje a legislação, por exemplo, para crimes como furto, apropriação em débito, extorsão mediante sequestro, extorsão, roubo, ele prevê, por exemplo, que esses crimes, por exemplo, eles, no caso do cônjuge, né, se forem cônjuges, eles não sejam levados à frente, e agora prevê essa possibilidade, então, dessa punição, se também cometido contra o cônjuge. É uma proposta que também vai ao Senado. Outro projeto aprovado nessa área, né, assim, projetos colocados como prioridade pela bancada feminina nessa Semana da Mulher, e aprovado, foi um projeto que ele destina verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher, e prevê que ao menos 5% dos recursos empenhados desse fundo deverão ter essa destinação. Uma proposta que já tinha sido votada pelos senadores e que agora pode ir à sanção. Outra proposta também votada nessa Semana da Mulher relacionada a essa área aí de combate à violência e o que ela prevê? Ela prevê o seguinte: ela muda a lei de responsabilidade fiscal para garantir o repasse de recursos destinados a ações de combate à violência contra a mulher, mesmo quando houver restrições previstas na lei, porque a lei de responsabilidade fiscal, se o Estado está ali com alguma inadimplência, existem algumas vedações, por exemplo, para transferência de recursos a esses estados, mas no caso, então, das ações de combate à violência contra a mulher, isso daí não vai fazer com que seja restrita a transferência de recursos, então, para esses estados e municípios. Ainda também teve a votação de um projeto muito importante, muito comentado em plenário, que prevê um auxílio aluguel às vítimas de violência doméstica, Márcio. É um projeto que complementa, então, as medidas protetivas que já existem lá na Lei Maria da Penha, mas que traz essa possibilidade de o juiz, na hora, né, que está ali naquele momento de poder levar uma segurança a essa mulher que está sofrendo violência doméstica em casa, que possa ser possível o pagamento, então, de um auxílio aluguel a essa mulher em função, então, dessa vulnerabilidade social e econômica que, eventualmente, ela possa enfrentar junto com a violência que já enfrenta em casa. E essa proposta, ela prevê um pagamento de 6 meses, até 6 meses, né, conforme ali a situação da vítima. A gente lembra, a Lei Maria da Penha já prevê uma série de medidas protetivas, por exemplo, para a mulher que é vítima de violência doméstica, como o encaminhamento dessa mulher de seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, o afastamento do agressor, o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo ali dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos, alimentos, e aí, então, essa proposta acrescenta essa possibilidade de um auxílio aluguel a essa mulher. É uma proposta que ainda depende também da avaliação do Senado. E, além dessas mais relacionadas diretamente ao enfrentamento da violência doméstica, a gente teve outros projetos colocados como prioridade pela bancada feminina. Por exemplo, um desses projetos aprovados, entre os 9 aprovados nessa semana, é um que trata... esse projeto assegura a assistência humanitária para a gestante que está presa e também ao seu recém-nascido, né? Todos os parlamentares colocando em plenário da importância desse momento na vida da mulher e para a criança que está nascendo e que, portanto, ela tem que, sim, ter um tratamento humanizado nessa gestação dela, no parto, para o seu recém-nascido, mesmo ela estando cumprindo uma medida, né, de restrição ali de liberdade. Outra proposta aprovada pelos deputados nessa semana, ela prevê que, Márcio, o repasse público a evento esportivo está condicionado a uma igualdade ali de gênero, a igualdade nos prêmios para homens e mulheres, não pode ter diferenciação se houver, então, transferência de recurso público para esse evento esportivo. Esse projeto também vai ao Senado. Outro projeto aprovado pelos deputados nessa Semana da Mulher, ele reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a mulher ter uma esterilização voluntária, quer dizer, ela não quer mais ter filhos, que ela possa, então, essa idade ser reduzida de 25 para 21 anos, permitindo a realização dessa esterilização voluntária ainda durante o parto, não, logo após o parto, claro, e sem a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para essa esterilização, realizada, então, ainda durante a vigência da união conjugal. Além disso, os deputados ainda votaram também um projeto importante, que é o Programa Nacional de Navegação
do pacientes com câncer de mama. É uma proposta que ainda vai ao Senado e que prevê ali uma assistência total a essa mulher que está passando pelo tratamento do câncer de mama, né, ter todo um acompanhamento pelos profissionais de saúde, saber ali o que ela pode fazer, o que ela tem direito, como que é esse encaminhamento dela no sistema de saúde, e esse encaminhamento mais global, inclusive reforçando, Márcio, a lei que prevê os 30 dias para o diagnóstico, né, fechamento do diagnóstico da mulher que tem suspeita do câncer de mama, e a lei também que já garante que, depois do diagnóstico, 60 dias para o início do tratamento. Então, essa questão da navegação, ela vem complementar, né? Os navegadores, eles são profissionais, né, treinados para facilitar, então, essa trajetória da paciente durante seu tratamento contra o câncer. É uma experiência que vem dos Estados Unidos e que aí, por essa proposta, ela passa a ser, então, incorporada à legislação brasileira. Ainda é um projeto que precisa da avaliação dos senadores, Márcio. E a gente ainda teve, não bastassem esses 9 projetos aprovados, esses projetos de lei, a gente ainda teve uma medida importante durante a sessão do Congresso, que foi realizada nessa quinta-feira, que foi a derrubada do veto presidencial a pontos do projeto que garante uma política nacional de dignidade menstrual às mulheres em situação de vulnerabilidade social. Né, deputados e senadores derrubaram esse veto, que tem, então, uma proposta, uma política nacional, então, indicando ali fontes de recursos para a distribuição gratuita de absorventes a mulheres em situação de rua, a detentas, a meninas nas escolas, né, meninas carentes nas escolas, também adolescentes que cumpram medida socioeducativa. O governo, nessa Semana da Mulher, tinha editou um decreto prevendo uma política também, né, de distribuição gratuita de absorventes, mas no Congresso as mulheres, principalmente, né, as integrantes da bancada feminina, reforçaram que o decreto não era suficiente por não ter uma definição ali do público-alvo e também não indicar fontes de recursos, e por isso a maioria de deputados e senadores, os deputados e senadores derrubaram o veto e, portanto, volta à legislação da Política Nacional ali de Dignidade Menstrual, essa questão da indicação de fontes de recursos e também um público-alvo bem definido, né, das mulheres que vão, então, poder receber esses absorventes gratuitamente. E, por fim, Márcio, houve também uma grande mobilização nessa semana dos deputados em plenário e a votação de uma moção de repúdio a falas consideradas ali machistas e discriminatórias pelo deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, né, que falou ali sobre as mulheres ucranianas que fugiam da guerra, que fogem da guerra contra a Rússia, e aí parlamentares de diferentes partidos, foi geral no plenário da Câmara repudiando essas falas de Arthur Duval, que havia feito, então, fez recentemente essa viagem à Ucrânia e disse que as mulheres naquele país são fáceis por serem pobres, falas, então, altamente discriminatórias, machistas, misóginas, e, com toda a razão, o plenário da Câmara aprovou essa moção de repúdio a essas falas. E esse repúdio foi tão claro que essa moção foi aprovada, né, por unanimidade no plenário da Câmara dos Deputados, né? Bom, passando dessas questões relativas aos direitos das mulheres para a economia também, houve muita discussão no plenário da Câmara sobre temas ligados à economia, principalmente com relação ao projeto que muda regras do ICMS sobre combustível. Explica um pouco esse projeto, Ana, e o que mais os deputados discutiram na área econômica. Pois é, Márcio, esse projeto dos combustíveis, ele foi um projeto que já tinha sido votado pelos deputados, foi para o Senado, foi votado pelos senadores nessa quinta-feira e no mesmo dia retornou para a votação pelos deputados. E a maioria dos deputados, claro, houve algumas críticas a esse projeto, mas a maioria dos deputados entendeu que era importante o parlamento dar essa resposta nessa semana, portanto, né, para encaminhar a sanção dessa proposta que mexe com a cobrança do ICMS dos combustíveis, justamente no dia que a Petrobras anunciou o reajuste de 18% a 24% no preço, né, no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Então, houve essa mensagem muito forte, até politicamente, dos parlamentares nessa quinta-feira. O que essa proposta ela prevê? Ela altera a maneira do cálculo do ICMS cobrado pelos combustíveis, ICMS que é um imposto estadual, e ele zera, essa proposta também zera até o fim do ano, as alíquotas de PIS, PASEP, essas sim são tributos federais,
e também da COFINS, que também é federal, sobre o diesel, o gás de cozinha, o biodiesel e o querosene de aviação. Esse ICMS, na forma como está a proposta, ele vai ter que ter a mesma alíquota em todo o território nacional, podendo variar só pelo tipo de combustível, e com isso os estados vão ser obrigados, né, Márcio, a entrar num acordo sobre essa alíquota, porque hoje essa alíquota ela é diferente dependendo do estado. Enquanto esse acordo não acontece, os estados a gente vai ter, então, as alíquotas do diesel, biodiesel, sendo calculadas com base na média do preço cobrado nos últimos 5 anos. E o projeto determina ainda que essas alíquotas só poderão ser ajustadas pela primeira vez 1 ano depois da primeira definição, e a partir daí, qualquer reajuste só pode ser feito a cada 6 meses. A maioria, como eu disse, dos deputados concordou em votar esse projeto ontem, mas a gente teve algumas críticas da oposição no sentido, Márcio, dizendo que tudo bem, pode haver, então, o pessoal colocou isso em plenário, pode haver, então, um impacto agora numa pequena redução do preço dos combustíveis nos postos a partir dessa mexida nos impostos, mas que principalmente o preço ali dos combustíveis vem pela política, então, da Petrobras, de ter algo relacionado ao preço internacional do petróleo, e a gente, claro, está vendo o barril do petróleo explodindo por conta, inclusive, do reflexo da guerra entre Rússia, né, da guerra da Rússia ali contra a Ucrânia. Mas a maioria dos deputados falou que mesmo concordou em votar esse projeto nessa quinta-feira, porque indicando que mesmo que seja ali, haja uma redução ali no ICMS, o impacto não seja assim tão significativo, mas é importante. E houve deputados em plenário que lembraram, por exemplo, que a questão, né, de se zerar ali, do PIS/COFINS sobre o preço ali do diesel, gás de cozinha, isso já vai permitir, por exemplo, uma redução em 60 centavos do preço desses combustíveis. Então, a maioria dos deputados entendeu que sim, que era uma sinalização importante da Câmara e, claro, do Senado que votou em relação a esse momento de aumento do preço dos combustíveis. Além disso, rapidamente, a gente teve sessão do Congresso, como eu disse, que derrubou os vetos ao projeto da política de dignidade menstrual, mas também derrubou o veto relativo à proposta do programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas. Esse era um projeto que tinha sido totalmente vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas os parlamentares, deputados e senadores entenderam que, nesse momento, era, sim, muito importante retomar essa proposta, então ela vai fazer parte da legislação desse programa de renegociação das dívidas, com benefício, por exemplo, né, nesse programa ali, a possibilidade de desconto sobre juros, multas, encargos, proporcionalmente à queda do faturamento dessas micro e pequenas empresas no período de março a dezembro de 2020, comparado ao período de março a dezembro de 2019. Então, bem relacionado ali àquele momento mais crítico, né, da pandemia da Covid-19. Por fim, Márcio, muito rapidamente, o plenário da Câmara, nessa semana, ainda votou a urgência do projeto que permite a mineração em terras indígenas. É uma proposta polêmica, que a gente teve, inclusive, atos nessa semana na Esplanada dos Ministérios de artistas, movimentos sociais contra essa proposta e outras relacionadas ao meio ambiente, aos direitos indígenas, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, houve essa votação da urgência, mas ele falou que essa é uma proposta que vai ser votada, mas a partir de uma grande discussão, e por isso ele criou um grupo de trabalho na Câmara com parlamentares de diferentes partidos para analisar, então, o texto dessa proposta de mineração em terras indígenas para mais ou menos daqui a um mês os deputados poderem discutir esse texto em plenário. Bom, e rapidamente, então, também, Ana Raquel, você falou da moção de repúdio contra as falas do deputado estadual paulista Arthur Duval, por conta das mulheres ucranianas que estão sofrendo na guerra da Ucrânia, e a Câmara também aprovou outra moção de repúdio justamente contra a guerra na Ucrânia, e também um projeto na área da justiça estadual. Conta para a gente, Ana. Sim, Márcio, a gente vê que a guerra, né, da Rússia, envolvendo Rússia e Ucrânia, tem mobilizado alguns discursos. A gente vê que esses reflexos, por exemplo, no preço dos combustíveis, isso também foi bastante citado em plenário, e sim, os deputados entraram num acordo de uma moção de repúdio contra a guerra na Ucrânia. O texto ele foi aprovado por unanimidade depois de um acordo de como seriam os termos dessa moção de repúdio, e a moção ela pede o fim da guerra e defende o direito de todos os países de manterem a sua autonomia e preservar os seus territórios por meio do diálogo e respeito aos direitos humanos. Importantíssimo
então, ter esse posicionamento dos parlamentares brasileiros em relação ao que está se passando nesse momento ali, nesse conflito da Rússia com a Ucrânia. E sim, os deputados também votaram, mas como você mesmo colocou, essa proposta de emenda à Constituição que permite a permuta de juízes entre os tribunais dos estados, permitindo isso, isso é algo que já acontece na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, agora ampliando essa possibilidade aos tribunais dos estados. Então, por exemplo, a pessoa que fez concurso para um estado diferente, que é o seu estado de origem, havendo essa possibilidade de permuta com outro juiz, que ela possa, então, se quiser, obviamente, voltar ao seu estado de origem. Muitos deputados colocaram em plenário que isso é super importante, por exemplo, até para criar vínculos mais fortes com as comarcas. Essa proposta de emenda à Constituição, ela ainda vai para a análise dos senadores. Muito bem, então esses foram os assuntos discutidos pelos deputados e também em conjunto com os senadores ao longo desta semana do Dia Internacional da Mulher. E quem nos trouxe foi a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima semana. Com toda certeza, Márcio Aquiles Sade, lembrando sempre, agradecendo a quem acompanha a gente no resumo da semana, seja ao vivo aqui pela Rádio Câmara ou pelas nossas emissoras parceiras, como, por exemplo, a Rural FM Web de Alagoas. Muito bem, a gente agradece também, então, essas rádios parceiras que estão conosco no painel eletrônico. Obrigado, Ana Raquel Macedo. Agora são 8h21 pelo horário de Brasília. Continuando com os direitos das mulheres, foi sancionada a nova lei que obriga o registro imediato em banco de dados de medidas protetivas a favor das vítimas de violência. Essa ação vai fazer parte da Lei Maria da Penha, principal legislação sobre o tema. A repórter Paula Bittar tem os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou e já é lei a exigência do registro imediato em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça de medidas protetivas decretadas por juízes a favor de mulheres vítimas de violência. Entre as medidas protetivas abrangidas estão a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, a proibição de aproximação, o pagamento de pensão provisória e o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. A nova regra foi inserida na Lei Maria da Penha e prevê o registro imediato no banco de dados e também o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social para fiscalização das medidas protetivas determinadas. Quando a proposta que deu origem à lei estava sendo analisada pelo plenário da Câmara, a relatora, a deputada Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, ressaltou que a medida melhora as regras para proteção às mulheres vítimas de violência. Tem como foco o melhor atendimento à vítima de violência e o fácil acesso das informações relativas à concessão das medidas protetivas para o sistema de proteção e garantia à vítima. Tal medida, extremamente meritória, busca superar as dificuldades enfrentadas pelas vítimas no acionamento do sistema de segurança e assistência. A lei que exige registro imediato em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça de medidas protetivas a favor de mulheres vítimas de violência entra em vigor 90 dias após sua publicação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. 8h23 agora pelo horário de Brasília. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara promove mais uma audiência pública sobre a retomada do crescimento econômico e geração de emprego e renda no pós-pandemia. Desta vez, o foco das discussões vai ser a economia do Estado do Espírito Santo. O principal objetivo do estudo dos SEDES é definir o papel do Estado, do poder público, da iniciativa privada e também das organizações da sociedade civil nas estratégias e políticas de recuperação da economia após a pandemia de Covid-19. O debate acontece hoje no Espírito Santo. O presidente do SEDES e um dos relatores desse estudo, o deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo, é quem vai conversar conosco sobre essa audiência. Deputado, bom dia, obrigado por estar no painel eletrônico. Bom dia, Marcos. Bom dia também a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Uma satisfação toda nossa poder contribuir aí com sugestões aí também e informações do nosso evento. Com certeza, deputado. É um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no painel eletrônico. Eu gostaria de começar perguntando, deputado da Vitória, esse evento ele está focado na economia do Espírito Santo, mas isso pode servir de exemplo, de case, como se diz, né, para todo o Brasil? Eu tenho plena certeza que ele vai servir.
até porque esse estudo, ele está sendo formado por várias audiências públicas, várias contribuições de muitas personalidades que têm conceito, prática e muito conhecimento na área da economia, sobre todas as frentes. Esta é uma das várias audiências públicas que nós já fizemos, principalmente reunindo em Brasília, na Câmara Federal. Agora nós estamos fazendo essa aqui no Espírito Santo, com a contribuição de gestores, com a contribuição de economistas, com a contribuição de pessoas que possam dar a sua opinião em relação a esse enfrentamento da dificuldade que nós estamos tendo no pós-pandemia. Então, essa audiência de hoje, aqui no Espírito Santo, nessa sexta-feira, nós colocaremos o foco no nosso estado do Espírito Santo aqui, que tem um desafio também na retomada da economia, mas também condições estratégicas, até para que possa vencer esse momento de desemprego, esse momento de queda de receita com mais facilidade. Pois é, deputado da Vitória, apesar de a gente viver sob os efeitos ainda da crise sanitária e econômica da Covid-19, a economia do Espírito Santo, puxada pela área da indústria, cresceu perto de 10% em 2021, gerando o maior volume de empregos em 10 anos no Estado, com mais de 52 mil postos criados. Qual é o caminho que está sendo traçado pelo Espírito Santo para ter esses índices econômicos? O Espírito Santo tem um momento de muitas coincidências boas. A estabilidade política, ela dá muita segurança para novos empreendimentos, para novos investimentos, assim como também a estabilidade fiscal. Nós estamos já há um bom tempo com os governos tendo uma responsabilidade sobre os gastos públicos. Isso também dá segurança para os investidores, para os empreendedores no Estado. E temos um momento que se anuncia, com as ações que estão acontecendo aqui de infraestrutura, um grande desenvolvimento. Isso também, aos olhos dos investidores, nós recebemos aqui várias ações de plantas de novas indústrias que geram, consequentemente, os números que foi apresentado por você de novos empregos. Não posso deixar de ressaltar uma estabilidade jurídica também, que foi condicionada a um dos maiores geradores de impostos que nós temos aqui, que são os atacadistas. E o Congresso Nacional foi preponderante para isso. Eu fui relator na Câmara Federal do PLP 05, que se tornou, em setembro do ano passado, a Lei 186, que renova os incentivos fiscais por mais 10 anos para os atacadistas. E aqui no nosso estado do Espírito Santo, os atacadistas têm uma participação fundamental na geração de emprego, são aproximadamente 100 mil postos de emprego e 25% da arrecadação de ICMS do nosso estado. Também o Fundap, que é um tratamento diferenciado para as operações portuárias, foi estendido por mais 5 anos, também estendendo até 2032. Isso automaticamente é a resposta que você nos provoca aí da segurança, do novo crescimento, também essa segurança jurídica da nova regra, estendendo até 2032, dá tranquilidade para que as empresas possam investir mais, possam gerar mais receita, possam gerar mais renda, possam gerar mais oportunidades para o Espírito Santo. Agora, deputado, em que pese esses números positivos, o Brasil em geral e os estados em particular têm uma certa dificuldade em gerar recursos para investimentos que alavanquem a economia. Como é que fica no cenário macroeconômico nacional a necessidade de gerar dinheiro, né, para alavancar a economia, deputado? Esse exercício que nós estamos fazendo aqui, ele já traz aí um encontro de lideranças, né, governamentais, lideranças políticas do Congresso Nacional e também ao encontro daqueles que pensam a economia de forma prática todos os dias, que são os empresários, os empreendedores, os investidores. Então, é o motivo de audiências públicas como essa, porque eu não consigo acreditar que teremos desenvolvimento do nosso país somente com ações ditadas
pelos governos, né, tanto das 3 esferas. E a gente tem que estar sempre próximo daqueles que acreditam no Brasil, daqueles que querem investir, daqueles que querem empreender. E essas audiências, elas aproximam o poder público do setor privado, que é a alavanca de crescimento do nosso país. A gente precisa cumprir algumas regras ainda para que dê mais segurança ao nosso país, né? Desburocratizar muito, que nós temos uma deficiência muito grande na gestão pública, temos que melhorar as nossas regras com mais clareza, e cito dentre elas a reforma tributária, porque não existe um país com tanta complexidade de impostos como nós temos no Brasil. Então essas ações, elas vão fazer com que nós tenhamos mais facilidade de criar receita, de dar possibilidade de novos empreendimentos, né? Porque os investidores, além deles buscarem um país pujante, que tem muitas condições de investimento, mas eles também querem segurança jurídica, querem estabilidade, querem um processo mais rápido, porque tudo se torna mais caro quando é burocrático. E o Brasil tem ainda essas tarefas a poder fazer. Por isso que o Centro de Estudos e Debates Estratégicos tem promovido esses encontros, principalmente com lideranças do poder público e também lideranças do setor privado, para que nós possamos aí criar um ambiente muito melhor para negócio entre essas 2 frentes, poder público e setor privado. Agora, deputado da Vitória, o senhor comentou, né, sobre esses eventos que já aconteceram. Quais foram as sugestões? Qual é o caminho que vem sendo apontado pelos participantes desses encontros que estão sendo promovidos pelos SEDES? Olha, o caminho, ele será norteado pelos membros do nosso Centro de Estudos e Debate Estratégico, são 23 parlamentares, e também, principalmente, pelos nossos consultores, que é bom fazer justiça aqui, são eles que nos orientam, são eles que fazem todo o acolhimento de sugestões e depois trabalham junto conosco para que nós possamos aí ter um plano de ação para muitos utilizarem, tanto no poder público, nas 3 esferas, assim como também no setor privado. Então, essa audiência é mais uma de várias que nós recebemos contribuições de todas as áreas, né? Cito no setor privado, né? Tivemos aí contribuições importantes sobre a agropecuária, que nós temos aí uma força de economia do nosso país, que alavanca a receita do nosso Brasil. Tivemos informações importantes da indústria, informações importantes do comércio, que seguramente, se nós tivermos aí gestores públicos com humildade, com habilidade para poder buscar referências daquilo que pensa aquele que empreende, naturalmente esse estudo vai servir de base para que ele possa fazer uma gestão melhor e transformar a sua cidade, transformar o seu estado, transformar o seu país num bom ambiente para novos negócios. E, deputado da Vitória, quais são os próximos passos dos SEDES para a construção final desses estudos, para a apresentação do resultado para a sociedade? Nós teremos um grande fórum em Brasília, com a participação de muitas referências brasileiras e até internacionais. Nós temos, no dia 22 de março, no dia 22 de março agora, teremos em Brasília um grande encontro, um fórum, que teremos a participação de muitas lideranças aí que estão confirmando. Estarei aí dando uma entrevista à Rádio Câmara para poder afirmar os participantes que estarão dando a contribuição no nosso estudo da retomada econômica no pós-pandemia com geração de emprego e renda. Bom, muito bem, mas por enquanto eu agradeço ao deputado da Vitória por nos informar a respeito desse evento que vai acontecer hoje no Espírito Santo, patrocinado pelos SEDES, pelo Centro de Debates e Estudos Estratégicos da Câmara dos Deputados. Quero desejar sucesso ao deputado da Vitória nesse evento e também ao longo da construção desse estudo. E também quero informar que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, estão entre os participantes desse seminário, desse fórum que acontece hoje no Espírito Santo. Deputado da Vitória, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico. Eu que agradeço, muito obrigado.
Conte sempre aqui com o nosso trabalho e com o Centro de Estudos e Debate Estratégico. Parabéns à Rádio Câmara por fazer esse brilhante trabalho e levar para todo o Brasil informações preciosas que os nossos brasileiros precisam ter dia a dia. Mais uma vez, nós é que agradecemos ao deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo, ele que é presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. Agora são 8h35 pelo horário de Brasília. Deputadas querem pressionar o governo pela assinatura da Convenção de Combate à Violência no Trabalho, da OIT. A repórter Noelle Nobre acompanhou o ato da bancada feminina. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, em conjunto com diversas instituições públicas e privadas, vai encaminhar ao governo federal um pedido para que assine a Convenção 190 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, de combate à violência e ao assédio no mundo do trabalho, em vigor internacionalmente desde junho de 2021. Pela proposta da OIT, violência e assédio são comportamentos ou ameaças que podem causar danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos para o trabalhador. Após o reconhecimento pelo Poder Executivo, o documento deverá ser enviado ao Congresso Nacional para ratificação e incorporação no ordenamento jurídico brasileiro. Um ato pela assinatura da convenção foi realizado na Câmara e contou com a participação de deputadas, senadoras e representantes da Justiça do Trabalho e de empresas. O evento integrou a programação do Dia Internacional da Mulher. A Procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, acredita que a assinatura colocará o Brasil na vanguarda da luta pelo trabalho digno, especialmente da mulher. O assédio sexual é sabidamente um dos grandes entraves para o ingresso e o desenvolvimento das mulheres no mundo do trabalho. Pesquisa divulgada em 2020 e realizada em parceria pelo Think Eva e pelo LinkedIn aponta que 47% das mulheres ouvidas já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. A líder da bancada feminina no Senado Federal, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, também cobrou a assinatura da convenção pelo governo brasileiro. Que este ato aqui de hoje era nem para acontecer, porque nós temos, na verdade, uma convenção que é a Organização Internacional do Trabalho e a Convenção 190, que na verdade ela está em vigor desde junho de 2021 e está na mesa da Presidência da República na Casa Civil há mais de um ano e que já deveria estar em vigor no Brasil e que não está em vigor. Por sua vez, a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, disse que o pedido não se trata de oposição, mas de um apelo ao governo. Nosso apelo ao Poder Executivo é respeitoso, mas ele é um marco nessa tarde, onde nós juntamos Poder Legislativo, entidades da sociedade civil organizada e a própria Justiça do Trabalho, através dos seus representantes aqui. Segundo a representante da OIT no Brasil, Thaís Dumé Faria, não tratar de violência no trabalho é não ter estratégia para um mundo mais igualitário. Violências no trabalho, especialmente a violência de gênero, ela ainda é uma violência que você fica, será que aconteceu, que não aconteceu, será que foi, será que eu devo reclamar e aí vai ser pior se eu reclamar? Então, ela entra no modo subjetivo e a convenção materializa, objetiva. Ela existe, ela é real, ela pode ser comprovada, ela deve ser vista e ela é um empecilho para o desenvolvimento da sociedade. Embaixadora do Instituto Avon, a empresária, modelo e atriz Luísa Brunet relatou ter sofrido muitas violações ao longo de sua carreira e lamentou que episódios como estes continuem a ocorrer. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. 8h39 agora, pelo horário de Brasília, foi sancionada a lei que permite a servidores das áreas de saúde e segurança pública a ter contado o tempo de serviço durante o período da pandemia para a concessão de alguns benefícios. Entenda na reportagem de Silvia Munhato. Foi sancionada a lei complementar que permite aos servidores públicos civis e militares das áreas de saúde e segurança pública do governo federal, estados e municípios
ter o tempo de serviço contabilizado normalmente no período da pandemia para fins de concessão de benefícios, como quinquênios e licenças-prêmio. O texto tem origem em proposta aprovada por deputados e senadores. O tempo de serviço que dá direito a esses benefícios foi suspenso em maio de 2020, quando foi aprovada a lei que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Esta lei suspendeu a contagem desse tempo para efeito de benefícios para todas as categorias de servidores públicos. Quando a medida foi aprovada pela Câmara, o autor da lei, deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, explicou que a exceção é apenas uma questão de justiça. Corrigir uma grande injustiça com os profissionais da saúde e da segurança pública no Brasil. Esses profissionais que não pararam de trabalhar, trabalharam ininterruptamente durante o período da pandemia, e mais do que isso, são os profissionais que estiveram na linha de frente. Quando o coronavírus ainda era uma grande dúvida, ninguém sabia como seria tratado, se o tratamento precoce funcionaria, se as vacinas chegariam, esses profissionais não deixaram de executar as suas missões nas ruas. A lei complementar sobre a contagem de tempo para benefícios de servidores da saúde e da segurança pública proíbe pagamentos de atrasados relativos a esses ganhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. 8h40 agora em Brasília. Especialistas fazem sugestões para aprimorar o projeto sobre a ligação entre a formação técnica profissional e a educação superior. O repórter Silvério Rios acompanhou o debate sobre a proposta que está em discussão na Câmara. Especialistas em educação elogiaram a iniciativa de discutir o projeto que trata da formação técnica profissional, mas também fizeram críticas e apresentaram sugestões para aprimorar o texto. A discussão aconteceu durante a audiência pública da comissão especial criada para analisar a proposta que autoriza as instituições de ensino superior a aproveitar os créditos obtidos por estudante na educação profissional técnica se o curso técnico e o superior forem de áreas afins. O especialista em educação profissional Francisco Aparecido Cordão criticou o artigo do projeto que impõe o limite de 400 horas a serem aproveitadas pelas instituições. Para o professor, não é a lei que deve determinar o limite, mas a própria característica do respectivo curso e da metodologia de ensino. O limite é ditado pelo projeto pedagógico da escola. Não é na lei que está o limite de 200 horas, de 300 horas, de 400. Não cabe isso na lei. Outro ponto abordado pelos debatedores foi a necessidade de a nova lei incentivar a verticalização, que permite ao estudante do ensino médio seguir na mesma área quando entrar na educação superior. O vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Getúlio Marques Ferreira, afirmou que o fato de o aluno seguir na mesma área ajuda muito no processo de aprendizagem e citou o próprio exemplo pessoal. Um aluno que trabalhou, eu tenho essa experiência por ter feito a escola técnica e ter feito um curso de eletrotécnico, depois fui para engenharia elétrica e a parte da escola técnica me ajudou muito, né? Porque eu tinha toda essa base, a base conceitual, e eu fui lá para a engenharia aprender a fazer cálculos diferentes. Mas a base conceitual foi muito forte. O coordenador da Rede de Ensino, Pesquisa e Extensão da Educação Profissional e Tecnológica Pública da Bahia, Antônio Almerico Biondi, defendeu que é necessário haver uma maior integração entre as instituições de ensino e o mercado de trabalho. Essa área é a área que mais emprega no país, é a área que mais tem necessidade. Se fala muito da área de informática, né? Então, ao invés de fazer os cursinhos de administração, por que não faz o curso na área de informática? Estou dando apenas um exemplo, né? Mas pode ser qualquer outro aí. Nós temos diversas demandas aí em relação a isso. Ao final da reunião, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, ressaltou que as escolas técnicas são a porta de entrada do jovem brasileiro no mercado de trabalho e destacou a importância do projeto que autoriza as instituições de ensino superior a aproveitar os créditos obtidos pelo estudante na educação profissional técnica. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. Agora são 8h44 pelo horário de Brasília. A Comissão de Orçamento cria um sistema eletrônico para receber sugestões dos parlamentares para a aplicação de recursos das emendas de relator geral em 2022. A reportagem é de Marcelo Larche.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional vai adotar um sistema eletrônico para receber as indicações de despesas que poderão ser contempladas pelo relator geral do orçamento em 2022, classificadas como RP9. A ideia é substituir a documentação em papel, ampliando a transparência. O relator geral do orçamento deste ano, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, informou que o novo sistema já está disponível para deputados e estará acessível para os senadores na próxima semana. Até o final do mês, qualquer pessoa cadastrada no iGov, aplicativo do Governo Federal para acompanhamento de processos, também poderá acessar o sistema. Hugo Leal explicou ainda que a iniciativa está restrita às emendas de relator geral de 2022, que somam 16,5 bilhões de reais e destinam-se a 30 programações diferentes. As principais são o custeio de serviços de atenção primária à saúde, com 4,68 bilhões de reais, e os serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, com 2,6 bilhões de reais. O novo sistema decorre de uma resolução do Congresso Nacional que deu mais transparência às emendas de relator geral do orçamento. O Supremo Tribunal Federal liberou a execução das RP9 após compromisso de transparência e publicidade na distribuição de dinheiro por meio de indicações parlamentares. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou o fato de que será facultado aos parlamentares a inclusão dos apoiamentos às indicações do relator geral. Isso é uma coisa que tem que ser obrigatória, isso não é uma coisa que tem que ser facultativa, põe quem quer, porque isso, para mim, mostra claramente que o orçamento está capturado por forças estranhas, mostra que não há transparência no orçamento público, a gente está falando de dinheiro público e tem que ser transparente cada centavo. Segundo o deputado Hugo Leal, caberá à Comissão Mista de Orçamento e aos relatores gerais de anos anteriores a divulgação de informações sobre as RP9 nas leis orçamentárias de 2020 e 2021. Nós temos aqui a responsabilidade, cabe a nós aqui discutirmos o orçamento de 2022. Tudo que depender de nós podemos gerenciar, entregar, formular, vamos fazer, mas do ponto de vista de 2020 e 2021, esses instrumentos, essas informações deverão serem feitos por pessoas que, obviamente, manipularam, que as pessoas que atuaram no sistema, tanto da Comissão Mista de Orçamento, da CMO, relatores anteriores, quanto que o governo tem elaborado. Do lado do Poder Executivo, já venceu o prazo dado pelo Judiciário para a divulgação de dados sobre a execução das emendas de relator geral nos últimos 2 anos. Da Rádio Câmara, com informações de Ralf Machado, Marcelo Larcher. 8h46 agora pelo horário de Brasília. A nova lei permite que condomínios façam reunião pela internet. Vamos saber os detalhes com o Luiz Cláudio Canuto. Lei recém-sancionada permite a realização de assembleias virtuais em condomínios. O texto, que altera o Código Civil, tem origem em um projeto do Senado, aprovado também pela Câmara dos Deputados. Na Câmara, a proposta foi aprovada de maneira conclusiva pelas comissões, sem necessidade de passar pelo plenário. A palavra final foi dada pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, sugeriu algumas mudanças. Na reunião em que foi aprovado o parecer, o relatório foi lido pelo deputado Henrique Mizazzi, do PV de São Paulo. Tal mudança no ordenamento jurídico será permanente e se dará por alteração do Código Civil. Também, no intuito de facilitar, proponho que o substitutivo permita que as assembleias tenham sessões permanentes em alguns casos, a fim de evitar o seu cancelamento por falta de quórum. Tal expediente é útil para lidar com as questões que nem sempre requerem grandes deliberações, como a aprovação de contas. Assim, votamos, presidente, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativas dos PL 548/2019 e dos apensados, e no mérito votamos pela aprovação na forma do substitutivo. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, destacou a unanimidade da matéria. Minha tecnologia, evidentemente, é algo que veio para ficar. Matérias consensuais ou matérias que avançam em direitos, nem precisa, né, da nossa intervenção, porque são tão poucas que tramitam na Câmara dos Deputados que nós demos toda a celeridade possível para que tramitassem. Então, nós vamos encaminhar a favor do seu relatório. As regras das reuniões de condomínio virtuais são as mesmas de uma reunião presencial. E no caso de reunião virtual ou híbrida, a convocação deve passar as instruções de acesso e as regras da reunião. A administração do prédio não poderá ser responsabilizada por problemas técnicos na internet dos condôminos. E a reunião poderá ser suspensa até que seja alcançado o quórum mínimo exigido. Nos condomínios, as assembleias poderão ocorrer de forma eletrônica se não houver proibição na Convenção
votação coletiva. A nova lei também permite que reuniões e votações de órgãos associativos sejam virtuais ou híbridas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 8h49, o governo aposta na criação de um novo marco hídrico para ampliar os investimentos no setor e também para garantir a segurança hídrica no país. A proposta foi detalhada em encontro na Câmara, onde essa matéria aguarda a votação. Os detalhes com a Ana Raquel Macedo. Deputados defenderam em seminário internacional em Brasília a votação do novo marco legal dos recursos hídricos. A proposta, enviada à Câmara dos Deputados em dezembro pelo governo federal, aguarda a votação. O projeto institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, com instrumentos para a gestão integrada das bacias e a participação da iniciativa privada na construção e exploração de recursos hídricos, hoje majoritariamente sustentados por recursos públicos. Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, avalia que o projeto resgata o papel dos recursos hídricos no desenvolvimento do Brasil e complementa o marco legal do saneamento básico, aprovado pelo Congresso Nacional em 2020 e transformado em lei. A cada dia mais, a gente percebe-se que, ao longo da história, a infraestrutura brasileira não levou em consideração o percurso, o circuito natural das nossas águas, assim mesmo como o seu uso. Mello afirmou que a proposta beneficia o semiárido, que vai dispor de instrumentos para gerir as águas. A questão também foi destacada pelo deputado General Girão, do União do Rio Grande do Norte, para quem o projeto poderá melhorar a gestão das bacias da região e alavancar a produção agrícola. Além de tudo, além de termos o sol, além de termos o solo, além de termos o povo, temos e teremos as melhores condições logísticas para que essa produção de alimentos possa escoar para os maiores mercados consumidores de alimentos do mundo. O deputado General Girão é o coordenador da Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido. O seminário internacional foi realizado pelo governo federal para apresentar o projeto do Marco Hídrico. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a ideia é induzir investimentos no setor e garantir segurança hídrica, principalmente nas regiões que mais sofrem com a falta de água. Chegou a hora de modernizar essa legislação, trazê-la ao tempo presente, permitir que outros atores se associem nesse desafio, que é um desafio deste país e do mundo, e fazermos com que o nosso principal ativo, que são as nossas águas, as águas brasileiras, sejam tratadas com dignidade. A estimativa do governo é que o setor hídrico demande investimentos de 40 bilhões de reais até 2050, em projetos como construção de barragens, canais e adutoras. O ministro afirmou que o setor público não consegue sozinho suportar essa demanda e vai precisar de recursos privados. O projeto do novo Marco Hídrico ainda não tem data de votação na Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo. 8h52 pelo horário de Brasília. A figura do herói é o tema que o jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, vão debater agora nesta edição do Conversa de Elevador, quadro que fecha o dia e a semana do painel eletrônico. Vamos ouvir. Ô Marta, tudo bom, Marta? Tudo bom, Humberto? Marta, impressionante como a gente olha assim, as maiores bilheterias de cinema atualmente são sempre ligadas a figuras de heróis, né, de atos heróicos, assim, impressionante, né? Eu acho que não é nem atualmente, né, Humberto, o herói sempre teve muita bilheteria com o ser humano, né? Acho que uma coisa que faz parte do imaginário do ser humano em qualquer lugar, né? Aquela figura que vai nos salvar e que tem poderes especiais, que faz grandes atos que a gente admira muito, né? Quando a gente tem aquela sensação, os heróis, a gente nota assim, que surgem assim, essa necessidade quando as pessoas se sentem muito impotentes, né? Sim, o herói. De mudar a realidade, né? Sim, o herói, ele é invulnerável, né? E talvez o nosso desejo profundo de não ser vulnerável, né? De ser forte, a gente projeta também no herói, né? Aquele menininho que veste a roupa do super-homem, né? Ele tá querendo ser forte igual o super-homem, né? E não vulnerável, e não um menininho que tá sujeito a tudo, né?
É verdade. Mas também tem muito aquele herói que vai salvar a gente, né? Que vai dar esperança, porque ele vai trazer a solução, vai resolver, vai afastar os nossos inimigos, né? Vai nos proteger, né? Também tem isso. E se a gente olhar na origem da palavra, né, que vem do grego antigo, esse herói era sempre um cara que estava acima do homem comum, mas abaixo dos deuses, né? Assim, sim, o herói é um ser humano, né? Por isso que a gente fala assim, quando a gente fala dos super-heróis, já são poderes fora do normal, força fora do normal, voa, tem visão de raio-x, né, que já é ideia de super-herói, mas o herói inicialmente é um ser humano apenas com grandes qualidades de nobreza e coragem e que vai enfrentar os perigos e vai vencer, né? E embora a gente não tenha essa coisa do herói que tem encontro diário com o heroísmo, muitas vezes as pessoas praticam pequenos atos de heroísmo em intervalos, né? Por exemplo, aquela pessoa que vai salvar a criança que ia se afogar, aquela outra que encontrou uma encomenda da pessoa perdida e devolve para a pessoa. E a gente até vê um reconhecimento momentâneo, né? Aqueles 15 segundos de fama dessas pessoas, mas elas não vivem. Enfrentar a realidade, né? Enfrentar as dificuldades, às vezes atos de coragem, né? A coragem cotidiana que a gente tem que ter, né? E você vê, às vezes a pessoa valoriza certas qualidades que tem os heróis, né? Por exemplo, voar, não de avião nem nada, voar, aí ele tem a condição de né? Ou então... Quem não quer voar? Quem não quer, né? Quem não quer ter esse controle, né? Mas às vezes... Nossa, seria ótimo voar. Você repara como muito desse imaginário do super-herói está ligando o heroísmo a um atributo físico, né? Sim. Normalmente é aquele cara mais forte, mais bonito. Poderes, né? Poderes, né? Às vezes são poderes... O Harry Potter, né? Um herói que tinha poderes, né? Ele, de repente, ele tinha a vontade dele, ele fazia uma mágica, ele tinha um efeito na realidade, né? Não exatamente físico, mas ele tinha poderes, né? Você sabe que a gente estava falando sobre a necessidade de heróis. Estava lembrando que o super-homem mesmo aparece no período da depressão americana, né? Que era um período que as pessoas estavam muito para baixo. Muito abatidas, né? Muito sem crença nelas mesmas. Então aparece um cara que é à prova de bala, que voa. Que tem uma a gente vê isso na política, né? Assim, em momentos de muita crise, as pessoas às vezes querem tanto um salvador que acabam produzindo heróis até perigosos, né? Como Hitler, né? Pois é. Hitler em algum momento foi considerado alguém que iria salvar, que iria dar o caminho, e olha o que ele acabou sendo, né? Então é perigoso, né? Quando a gente projeta, porque a gente fica um pouco cego, né, para a realidade, né? E na história tem muitos exemplos de pessoas que foram idealizadas por uma sociedade, colocadas num pedestal, e que mais tarde, quando se conhece a história, o lado B da história, a história com mais detalhes, você vê, não, era um ser humano que também tinha seu lado fraco, seu lado covarde, que fez coisas que não foram tão legais, né? Acho que a idealização é sempre um pouco infantil, né? A gente, do mesmo jeito que às vezes uma pessoa comum que tem um ato heróico na vida faz uma coisa muito bonita, muito corajosa, e em outro momento ela pode dar uma fraquejada, né? Você está falando, eu me lembrei da definição de herói, muitas vezes é até uma questão cultural, né? Por exemplo, Alexandre o Grande, eu estudei como um cara de referência, um grande herói da cultura ocidental. Só que nas regiões por onde ele passou conquistando, eles viam o Alexandre como flagelo, ele não era herói. Não, e ele foi o flagelo, depende de quem você está falando, né? E assim, muitos heróis, na verdade, produziram grandes massacres, né? Nesse sentido aí do herói conquistador que conquista, né? Porque se você tem um vencedor, muitas vezes você tem um vencido, né? E o vencido tem uma memória completamente diferente do que é um heroísmo aí. Sim, é verdade. E tem aquela... Na temporalidade mesmo, às vezes de uma época o camarada é visto como um louco, um perdido e tal, depois ele é visto como um herói num momento histórico posterior. Ele é reinterpretado, né? Agora tem coisas que a gente até pode concordar que são... eu acho que tem algumas coisas que em qualquer lugar são admiradas, né? Aquela pessoa que gera algo que vai ser um bem para realmente todo mundo, né? Que realmente vai melhorar a vida de todo mundo, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente reconhece como sendo muito
E essa visão do herói que faz a coisa pelos outros, para os outros, né? Sim, altruísta, né? Uhum. Ele é altruísta, ele não é o cara que diz assim, tá vendo como eu fiz aqui, levantei este carro só com uma das mãos. Não, o negócio é que ele levantou o carro porque tinha uma pessoa embaixo que ele precisava salvar. Sim, sim, é verdade. Esses heroísmos aí altruístas, né, esses atos de generosidade para com o outro, eu acho que a gente sempre, em qualquer lugar, vão ser reconhecidos como atos heróicos, né? Porque provocam essa admiração pela coragem, pela grandeza, né? Não, e a gente vê como a questão do ato heróico é importante na vida das pessoas, como você vê em alguns filmes, assim, camarada é vilão o tempo inteiro, mas no final pratica um ato heróico e esse ato heróico resgata a imagem do vilão e aí você já fica assim, ele não é tão vilão, ele não é ele não é tão ruim. Não, é assim, aquela visão, porque a gente às vezes tem aquela visão do que é uma coisa, do que é bom, do que é mal, e às vezes a coisa é mais bagunçada. Às vezes o anti-herói, o vilão, ele tem aquele momento que ele se mostra humano, ele se mostra diferente do que ele é, e aí até choca as pessoas ficam meio desorientadas, falam assim, poxa, mas ele não é sempre mal? Eles são sempre mal. E tem outra coisa, né, para ter o herói tem que ter para ter o herói que salva tem que ter o vilão, né? O herói não existe sem um vilão de alguma maneira, né? Ou sem um perigo, ou sem uma ameaça, né? O herói existe porque existe o vilão, porque existe a ameaça, porque existe o perigo. Um não existe sem o outro. É verdade, isso aí, Humberto. Opa, chegou o meu andar aqui. Então tá bom, vamos lá. Os nossos atos heróicos cotidianos. Isso. Beijo. Outro. Tchau. Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira. E com Conversa de Elevador, nós encerramos o painel eletrônico de hoje e da semana. O programa de hoje teve produção de Carmen Fortes e Marcos Brito, trabalhos técnicos de Antônio Soares, edição de Ana Raquel Macedo, Marcelo Larcher e Márcio Aquilissardi. O diretor executivo da Secretaria de Comunicação e Mídias Digitais é Luiz Otávio Teixeira, secretário de Comunicação, o deputado Acácio Favacho, e o secretário de Mídias Digitais, o deputado Alex Santana. Eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você por estar conosco no painel eletrônico nesta manhã de sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Desejo a você um bom dia, um bom final de semana. A gente se encontra novamente na segunda-feira, às 8 horas da manhã, em mais uma edição do Painel Eletrônico. Até lá! Você acabou de ouvir Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio.